Senhor Deus, amado Pai eterno, Deus da glória, nós queremos apresentar a serva do Senhor, missionária. Pai querido, que o Senhor venha falar conosco, venha preparar o nosso coração para entendermos e compreendermos qual o teu querer esta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sem perda de tempo, né, meu irmão? Glória a Jesus. Vamos para o tema, né? Se encontra no segundo livro, no segundo Crônica. Oh, aleluia. Quem está assistindo a glória de Deus neste lugar? Glória a Deus. Aleluia. Quem busca Jesus encontra. Glória a Deus. Aleluia. É o 20. Glória a Jesus. Estamos aqui, né? Na guerra de Josafá e a vitória de Josafá sobre os seus inimigos. O rei Josafá de Judá. Vamos ler a oração de Josafá. Glória a Deus. Creio que toda a igreja já leu essa palavra. Glória a Deus. A oração de Josafá vai ficar entre o versículo 14 ao versículo 20. A oração de Josafá. A oração de Josafá é do 5 ao 9. Aqui é a resposta de Deus. A oração. Perdão. Glória a Deus. Aleluia. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente ou da terra, e na tua mão há força e poder. Em outras versões, na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais são permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgaras, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só vou dar uma introdução aqui sobre o nosso rei Josafá. Glória a Deus. Aqui está no segundo livro dos Crônicas, do capítulo 17 ao 20 que nós lemos aqui, está a história do nosso rei e irmão Josafá, rei de Judá. Aqui Josafá, quando ele foi rei, aqui já tinha acontecido a divisão dos reinos. Depois do reinado do rei Salomão, sabemos que houve uma divisão, que ficou o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, aonde Deus ele liberou uma promessa que de Judá não faltaria no trono de Davi varão, e não ia existir outra dinastia a sentar no trono de Judá, só a dinastia de Davi. Do seu filho que foi reto diante do Senhor, que viveu os caminhos do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Também o Senhor nomeou sobre também o reinado dele, que não ia faltar varão na sua descendência. Glória a Deus. E não ia faltar varão para sentar no trono de Judá, da descendência de Davi. E Josafá foi um descendente de Davi. Salomão foi tataravô
de Josafá. É que tem umas versões que falam Jeosafá. Glória a Deus. E a gente tem várias versões, quando ele está falando do mesmo jeito. Glória a Jesus. Então, o que nós estamos aqui vendo é um rei que veio da dinastia de Davi, rei de Judá, porque Deus prometeu a Davi. Porque Davi foi reto perante o Senhor. Aleluia. Davi foi um servo temente ao Senhor. Davi foi um servo que fez coisas boas aos olhos do Senhor. Davi também recebeu a sua recompensa. Porque Davi estava morto, mas a promessa de Deus estava sendo cumprida. Aleluia. Na sua descendência. Porque o nosso Deus é eterno e fiel. Aleluia. Davi já estava com o Senhor e Deus cumprindo aquilo que prometeu a Davi pela sua fidelidade ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vemos aqui um rei. Quando a gente vai estudar sobre o rei Josafá, muitos chamam o rei Josafá o rei de um livro. Por que o rei de um livro? Porque Josafá, ele estabeleceu todo o seu reinado e o povo de Judá a palavra de Deus. Josafá foi um homem devoto. Ele animava o seu povo ao estudo da palavra de Deus. Josafá, ele teve uma iniciativa muito interessante no seu reinado. Ele pegou os escribas, os sacerdotes, os profetas, e ele enviou a todas as cidades e aldeias de Judá e cidades vizinhas de Judá que pertenciam a Judá, para que aqueles mestres, aqueles sacerdotes, aqueles profetas ensinassem a todos a palavra do Senhor. Sistematicamente ensinando cada um a palavra do Senhor em cada casa. E nós vemos que através do reinado de Josafá, Deus levantou um grande avivamento em Judá. Enquanto o reino do norte estava ali perdendo as suas intimidade com Deus por causa do mau reinado, de um mau rei, de um mau governo, que era Acabe, Judá estava vivendo um grande avivamento, porque o rei Josafá, um rei temente ao Senhor, de íntima intimidade com Deus, ele teve a primeira iniciativa de enviar a palavra de Deus em todas as casas de Judá, de aldeia à cidade. Foi um primeiro trabalho desse rei. Por isso que houve em Judá um grande sustento de Deus na fé, para proteger eles das falsas profecias, dos falsos ensinamentos e da idolatria no reinado de Josafá. É desse rei que nós vamos ver porque Deus levantou e deu a vitória a Josafá. Primeiro, Josafá, na sua iniciativa, quando Deus colocou ele como rei, ele estabeleceu a sua vida, o seu reinado e o cuidado de ensinar, de preparar o povo pela palavra de Deus. E é isso que Deus quer de um servo verdadeiro. Estabelecer a nossa vida crendo nesta palavra de Deus. Estabelecer os nossos sonhos, estabelecer aquilo que Deus nos colocou, aquilo que Deus nos confiou na palavra de Deus, em prática e em vida. Josafá foi esse rei. E nós vemos aqui que ele amou o estudo da palavra, nem só para ele, para a família dele, mas para o todo o povo. Ele não creu só para ele não quis só para ele. A preocupação dele que o estudo da palavra de Deus, que ele cria, que dava à pessoa resistência, sabedoria, revestimento e livramento do inimigo, foi para todo o povo de Deus. E quando nós temos planos, quando nós temos sonhos, quando nós temos projeto que inclui o amor à palavra de Deus e o cuidado ao povo de Deus, Deus também dá grandes vitórias contra os grandes inimigos. E estabelece o que Deus nos prometeu na nossa vida. Mas nós temos que praticar como Josafá. A Bíblia disse que ele teve essa atitude, essa prática no seu governo, sistematicamente, com muito cuidado, muito zelo, muita preocupação e muita eficácia.
antes dele querer que o povo fosse fazer ouro, antes que ele querer de ensinar o povo, primeiro ele falou: sem Deus, sem obediência aos mandamentos do Senhor, porque eu creio no caminho de Davi, aonde Davi caminhou perante o Senhor e nos mandamentos do Senhor. Se você não estiver estabelecido nesta palavra e no mandamento do Senhor, provém que você pode ter, mas você não vai ter o gozo de usufruir. Aleluia. E nós temos que crer e também fazer como Josafá. Será que foi fácil ele estabelecer sistematicamente em cada casa, em cada família, em cada aldeia, primeiro a palavra de Deus, para depois o povo ir em busca dos seus sonhos, das suas conquistas, dos seus trabalhos, do seu ouro, de construir os seus prédios, as suas riquezas? Glória a Deus. Sabemos que a nossa natureza, ela só busca para as coisas terrenas. Os nossos jovens, e eu quero dizer uma coisa para você, como ontem foi pregado e eu achei muito interessante, através da diaconisa Thaís falou de José. Tem muitos jovens que chegam na igreja e dizem assim: mas eu sou jovem, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quero, eu ainda não tenho um amadurecimento para Deus me cobrar alguma coisa. Enganado de você. Quando você conhece a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, e te dá entendimento do que é os céus e do que é o inferno, Deus não tem mais você como inocente. E não culpe a ideia se você é fria espiritual, se você é espiritual, você não está estabelecendo essa palavra como vida em prática no teu coração. Não tem como você sentir, não tem como você ter amizade com Deus e amizade com o inimigo de Deus, que é o sistema do mundo, o pecado. Não tem como esses dois andar lado a lado. Ou você anda com um, ou você anda com o outro. Ou você vai sentir prazer carnal, ou você vai sentir a unção do Espírito. Não culpe seu pai e sua mãe, porque José era um jovem. Mas quando veio a tentação, ele disse: ai de mim, quem sou eu para pecar contra o meu Deus? Ele creu nesta palavra como Josafá, que seu pai Davi ensinou diante da prática de Davi nos caminhos do Senhor. Muitas das vezes os jovens, eles querem ter, eles querem conquistar, eles querem sentir de Deus. Ah, mas Deus falou e não aconteceu. Isso aqui nós temos que entender uma coisa: José foi fiel até o fim. Seus irmãos estavam tudo lá se corrompendo no pecado, se envaidecendo, se escarnecendo. E José dizia o quê? Não, vou ver o meu pai, vou ouvir o que meu pai tem que para me ensinar, vou obedecer ao meu pai. Decisão. Nós vamos ver aqui que Josafá, ele foi um homem devoto e um homem que estabeleceu toda a sua vida, o seu reino, a sua responsabilidade que Deus lhe deu na palavra de Deus, e cuidou na palavra de Deus. Essa foi a chave do sucesso do rei Josafá. Foi a sua íntima comunhão com Deus e sua obediência aos mandamentos divinos. E nós vemos que aqui no capítulo 20 do 2 Crônica, nós vemos a vitória de Josafá contra uma multidão de inimigos. Como nós lemos no início, 3 reinos se levantou contra Josafá e contra Judá, que foi os amonitas, os moabitas e o dos morros de Siém. Eles já tinham se levantado contra Davi, quando você vai ler 2 Samuel capítulo 8. E eles não prevaleceram, porque Davi também andava no caminho do Senhor e fazendo a vontade do Senhor, e fazia tudo que era bom aos olhos do Senhor. Nós vamos ver que eles também não desistiram e se levantou contra a Josafá, a Judá de novo. E nós vemos aqui que Josafá teve também era homem, ele também sentia medo, porque nós vemos aqui que a Bíblia declara que era uma grande multidão, 3 grandes exércitos.
que vinha além do mar. Ali está trazendo para nós que estava vindo além do mar morto. E ali, dali de Judá, ele estava vendo aquela grande multidão vindo contra ele. E ele sabia que o exército era aquele. E quando anunciaram aquilo para o rei Josafá teve a primeira iniciativa. Ele foi buscar aliados de braços de homem. Josafá, ele foi orar. E nós vemos que Josafá, pelo cuidado de estabelecer e o cuidado daquilo que Deus deu para ele, com muito amor, muita dedicação, e pela palavra de Deus que ele já tinha alimentado o povo e alicerçado o povo, sistematicamente na palavra de Deus, nos mandamentos, a Bíblia diz que ele conclamou um grande jejum e oração ao povo Judá. E a Bíblia diz que vieram ao que ele clamou e conclamou aquele povo. A Bíblia diz que vieram jovens, crianças, velhos e príncipes. Tudo orar com Judá. Porque primeiramente ele estabeleceu o reinado dele, o reinado de Judá, na palavra de Deus. O povo estava sustentado. O povo estava sensível a ouvir a voz do Espírito. E a Bíblia diz que quando ele conclamou, aquele povo todo foi para o templo orar e jejuar com o rei. Aqui nós vemos uma coisa muito importante. Quando Deus levanta uma liderança que teme ao Senhor, é diferente quando uma liderança que não obedece ao Senhor. Ele não vai ter sensibilidade de usar as armas do Senhor e obedecer. Olha a diferença quando Deus levanta um líder para o seu povo que teme a Deus. Ele não colocou o povo em risco. Ele não colocou o povo em seu medo e sua murmuração. Ao contrário, ele foi lá buscar a face do Senhor e convocou o povo. Porque ele sabia quem era a solução daquele problema. Porque ele tinha intimidade e comunhão com Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus que ele estava servindo. E o cuidado e o zelo pelo povo de Deus. E a Bíblia diz que eles oraram e eles clamaram. O que o rei Josafá estava passando ali. Muitas das vezes nós, como servo do Senhor, nós vivemos esses dilemas nessa vida terrena, porque Jesus disse, como foi pregado ontem pelo evangelista Desi, que Jesus não nos enganou, que nós ia passarmos nesse mundo por muitas aflições, mas Deus deu uma ordem, porque Ele deixou as nossas armas espirituais. Em primeiro lugar, o sangue de Jesus. Em segundo lugar, um Deus ressurreto. E em terceiro lugar, a oração, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. E aqui Josafá, ele viveu esse dilema, que muitas das vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, como a irmã Thaís falou ontem. Essas aflições que nós somos mesmo estrutura de pó. Tem momento que a gente vai dizer assim ao Senhor: Senhor, nessa circunstância eu não sei o que eu vou fazer. Mas ao contrário de reclamar para o rei do norte, para os reis pagãos, ele foi falar para aquele que tem poder de ter solução para todos os problemas. Senhor, quando ele orou, ele disse: Senhor, essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que faremos. Muitas das vezes a gente está nessa circunstância: Senhor, por mim, por ser humano, não tem solução. Mas eu não vou me focar no problema, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, Ele é grande. Para o Senhor nada é impossível, tudo é possível. Se o Senhor quiser me tirar dessa circunstância, o Senhor me tira, mas o Senhor também tem poder de mudar essa circunstância e transformar toda a maldição em bênção. Eu creio na palavra. É esses servos verdadeiros que Jesus, Ele quer levantar, Ele quer usar e Ele quer dar livramento e vitória. Você tem que estabelecer a sua fé nele, na palavra, e colocar em prática na sua vida. Porque senão você vai ficar na mesma. Os inimigos sempre prevalecendo. Primeiro inimigo, o seu pecado.
que causa todos os abismos na sua vida. Você tem que crer nele porque ele faz a obra completa. E nós vemos que o rei Josafá, quando ele teve a iniciativa de buscar a face do Senhor e não esmorecer as forças das suas mãos, e não entregar aquilo que Deus deu para ele fazer, para ele exercer, para ele cuidar, para ele proteger, a Bíblia diz que nosso Deus, ele se levantou na congregação. Porque nós vemos aqui que quando o crente verdadeiro busca a Deus sinceramente, o nosso Deus também é Deus de resposta. Quando você é sincero com Deus, quando há uma sinceridade no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Espírito, o nosso Deus também se levanta e também ele traz resposta. Ele não deixa o crente sem resposta. Porque eu creio nessa palavra, porque o Deus de Josafá é o meu Deus e é o teu Deus. A Bíblia diz que quando terminou de orar, que a oração trouxe a lembrança a Josafá, o seu Deus que livrou o teu povo dos seus inimigos. Quando saiu do Egito, esse mesmo povo o Senhor livrou eles. E o Senhor deu essa terra para nós de herança, e agora eles querem tirar, ele não pode, porque foi o Senhor que deu. Isso é promessa que o Senhor fez ao nosso pai Abraão. O seu Deus é imutável. Ele estava crendo no Deus dele, mas só crê em quem conhece. É um monte de crente mimimi, só fica na internet vendo vídeo de bobeira. É verdade. Aleluia. Xarabá. E não conhece. Manda ele procurar um livro de Abacuque, que não acha na Bíblia. Manda ele procurar o livro de Naum, porque não conhece o Deus que serve. E às vezes quer culpar Deus pelos seus erros, suas desobediências. Rejeitam Deus e quer que Deus seja fiel. Coloca Deus em quarto lugar de amizade, quer que Deus seja primazia nas suas vontades. Oh, xarabá. Eu quero que você seja como Josafá, para ver se nosso Deus não é Deus de resposta. Aleluia. Ele levantou Jaziel em meio à congregação. Quando nós lemos, nós vemos a linhagem dele notária, na linhagem dos levitas. E ali Deus trouxe a resposta para o rei e para o seu povo. Não temas contra essa grande multidão que vem contra nós, porque a peleja não é vossa, é minha. Ele está dizendo: essa batalha é minha. É diferente quando Deus fala para você: você não pode, mas essa batalha é minha. Aquele rei foi levantado com um pensamento de coragem de Deus. A vontade de Deus entrou no pensamento de Josafá. A Bíblia diz que na mesma hora que Deus entregou aquilo ali e deu as estratégias da guerra, muitas das vezes, meu irmão, essa guerra é espiritual. Você não pode. Você tem que buscar Deus. Você tem que esperar a resposta de Deus. Você tem que confiar em Deus. É espiritual, só Ele tem poder. Ele disse: a peleja não é vossa, é minha. Essa grande batalha é minha. Vai. Não usa arma não, porque você não precisa lutar não. Você vê como é grande para você, é tão pequenininho para Deus. Aleluia. Aleluia. Não precisa nem você se fadigar, só adorar. Glória a Deus. Essa batalha vai ser diferente porque é minha, eu sou Deus. Glória a Deus. Tudo aí foi eu que criei, é tudo pó. Nas minhas mãos é tudo igual um gafanhoto. Aleluia. Deus está avisando a crente aqui quando vinha as perseguições na igreja brasileira. Quando vinha as setas do inimigo, porque Deus me disse que esse ano é ano de conquista. Deus me disse que esse ano é ano de decisão na nação brasileira. Mas Deus me avisou: olha, manda o povo se vestir do alto. Porque serve o que serve eu conheço. Porque tem intimidade comigo e é vestido pelo meu poder e pela minha glória. Porque também vai ter muitos ataques. E a nossa batalha é espiritual.
Mas aquele que está revestido dessa palavra, obediente, ele está dizendo que os ataques vai ser transformado tudo em bênção. E Jesus, ele falou muito profundo para mim, para falar à igreja nessa tarde. Josafá, ele teve ênfase nessa guerra, porque ele era um verdadeiro servo. Não dependia da irmã Thaís, não dependia da oração da irmã Ana. Ele dependia de obedecer a Deus, porque ele cria. E através dele uma multidão também obedeceu, porque Deus precisa de você para influenciar, para que Deus venha dar livramento contra o inimigo, para que Deus venha transformar as bênçãos hereditárias da família, maldições em bênção. Não é depender de A e B não, minha filha e meu filho, porque Jesus está voltando. O A vai subir, o B vai subir, o C vai ficar. Você tem que ser totalmente dependente de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Edificar sua casa em Cristo. Glória a Deus. Edificar os seus sonhos em Deus. Aleluia. E Deus manda sonhar alto. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é Deus de pegar aqueles tirados do motor e do lixo. Ele é o dono do céu, dono da terra. Como Josafá orou aqui, ele instituiu todos o reino da terra. Ele coloca os pequeninos dele sentados em meus príncipes da terra. Mas para isso, como a irmã Thaís falou, não é sentado com a boca aberta no sofá assistindo Netflix que você vai alcançar as glórias de Deus na sua vida. Aleluia. Não pega uma Bíblia um dia para ler. E quer que Deus dê excelência, espírito de sabedoria, espírito, é pela palavra que Ele renova a tua mente. Glória a Deus. Aleluia. Profetize na sua casa. Pegue seus filhos, pegue sua colega, sua amiga. Às vezes a amiga está depressiva do lado, mas entra na onda da depressiva. Só falando em pecado. Só falando em pecado. E em vez de influenciar para a vida, está caindo no laço da morte. Deus está botando coraqué nos jovens, hein? Gramandaka xarabassa. Xarabacaxerebassuria daramanaio. Porque vai ter ataque. E um dos ataques, sabe o que é? Doença na alma. É verdade, Jesus. Tem uma legião de espírito suicida, que o alvo é a igreja. Ele só não penetra onde está cheio do Espírito Santo. Ele só não penetra onde não tem nem sentimento de pecado. Quando vê, está lá querendo morrer, sem querer nem comer. Mas Deus não avisou, não? Se veste do alto, se veste do novo homem. Deus quer vida abundante para você. Deus quer gozo e alegria para você usufruir o melhor dessa terra. E não é só para jovem não, é para crente. Porque é batalha espiritual. Josafá venceu porque ele foi buscar Deus. E Deus deu um pensamento de encorajamento. Meu filho, não temas não, a batalha é minha. É tão diferente quando Deus fala isso para nós. Você não sabe o ânimo que dá em você, a ousadia de você ir para cima. Daquilo que você diz assim, não sei o que fazer, não, é insolúvel essa situação. Aí Deus fala, não minha filha, não meu filho, a batalha não é sua não, é minha. Imediatamente te dá uma resistência, um bom ânimo no teu ser, que você avança, você vai para cima da guerra. Orando, jejuando, louvando, adorando, trabalhando, mas não quer morrer não. Quer viver o melhor de Deus em situações insolúveis. Nós temos que viver o melhor de Deus, é a palavra.
E quando ele recebeu essa notícia, Deus falou a ele: eu vou te dar estratégia, meu filho, porque a batalha é minha. Mas você vai ter que contemplar, porque Deus, quando faz você ver a mão de Deus. Ele faz você contemplar que foi Ele, para edificar mais a sua fé. A Bíblia diz que ele disse: levanta seu exército e vai lá para o vale. Mas a estratégia é essa: não vai usar arma, mas eu quero que você não leve a arca da aliança, porque é eu que vou estar lá, eu que vou fazer a obra. Não precisa a minha presença estar na frente do exército. O exército não vai lutar. Eu quero que você leve os levitas. Eu já quero que você vá cantando, porque eu sei que você crê em mim. Já louve, já cante nessa circunstância. Porque quem disse que a batalha é Hanassuriabá é o grande. E levante um grande cântico de voz alta a mim. Jereba, sabe? Por isso que muitas das vezes, irmão, tem que ser corinho de fogo mesmo. É cântico alto, de poder, de autoridade, de fogo. Porque a batalha é dele, é ele que tem que aparecer. E aí você vai ver o que eu vou fazer, Josafá. A Bíblia diz que eles foram louvando um grande cântico, um grande coral a louvor ao Senhor. Deus está dizendo: minha filha, louve, cante. Não importa a circunstância. Eu já disse que a batalha desse ano não é vossa, é minha. Aleluia. Você é verdadeiro servo. Vai ter iniciativa primeiro, antes de qualquer decisão. Antes de você empreender as suas forças humanas naturais, vá orar primeiro. E convoque a sua congregação. Convoque a sua congregação, sacerdote, que é a sua casa. Não ore sozinho não. Ensine aos seus filhos, às suas filhas, a buscar verdadeiramente a sustência, o sustento de Deus, que é a palavra, é a oração, é o Deus dos céus. Tá pensando que é fácil botar filho para orar dentro de casa? Vai joelhar e vai fingir que não está orando no primeiro dia. Eu e meu marido já passou por isso. No segundo dia já vai orar um pouquinho. No terceiro dia você já vê a voz saindo. Mas convoque a sua congregação, porque ele está dizendo que a batalha não é dele. E adore. Adore, porque esse ano vai ter ataques. Mas ele está dizendo que a batalha é dele. Só que ele quer ser louvado. Ele quer adoração. Nem só na igreja, irmão. Como foi falar aqui o irmão, né? Aonde você está, você invoca o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos aqui que quando eles chegaram lá no louvor, campanha a gente não faz sermão, campanha a gente deixa Deus falar. Quando chegou lá, eles só viram despojos e cadáveres. A Bíblia diz que Deus fez emboscada no meio deles. O seu Deus que é espírito, que é, como falou aqui, que ele é de repente. Entre eles, causaram inimizades, e um destruiu o outro. E a Bíblia diz que não sobrou um soldado, porque quando ele diz que a batalha dele, não fica nada que venha trazer de volta aquele erro. Glória a Deus. Ele é perfeito. Ele é fiel. E a Bíblia diz que foi 3 dias de despojo de tanta joia. E a Bíblia diz que Israel deu nome àquele vale de Vale Baraca. Na tradução hebraica, vale de bênção. Glória a Deus, aleluia. Nisso aqui, quando Deus falou para Josafá, ele disse assim: filho, essa maldição toda que você está vindo aí, eu sou Deus. O mesmo Deus que repreendeu Balaão quando foi comprado para amaldiçoar o meu povo Israel. Foi assalariado e foi para amaldiçoar
o Senhor transformou a maldição em bênção. Ele teve que abençoar. Eu sou o mesmo. A Bíblia diz que eles declararam ali como vale de bênção. Isso traz para nós. Às vezes essa situação você está vendo que é de maldição, mas faça como Josafá. Ore, se apregoe a um Jesus, um jejum. Só entre com a sua força humana quando Deus falar contigo. Deixe Ele pelejar. A Bíblia diz que Josafá, ele era reto ao Senhor. Quando eu e meu marido veio para a presença de Deus, nossa vida não era arrumada, não. Nossa vida era toda bagunçada. Mas a gente decidiu estabelecer essa palavra na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Foi fácil a mudança? Não foi fácil. Foi muita renúncia de financeiro para consertar o caminho, porque a gente tem que ter nome limpo em meio à sociedade. Porque eu quero ver Deus engrandecer um nome sujo. A gente teve que consertar a nossa finança. A gente teve que consertar o nosso casamento. E essa espera foi 4 anos. De conserto individual, espiritual, conjugal. Sem culpar igreja, sem culpar pastor, sem culpar a irmã. Eu ia para a igreja buscar a resposta de Deus. Para Deus nos transformar. Glória a Deus. Aleluia. Porque a gente queria ir para o céu. Aleluia. Só isso. Glória a Deus. A gente creu na salvação da nossa alma. Glória a Deus. Não foi para ser rico, não. É tanto que a família não entendeu. Mas muitas famílias, só porque você vê com carro bom, você com salário de 10 mil, mas não quer saber que se na sua casa não tem casamento, não tem pai para filho, não tem mãe para filho. Eles só querem ver a exterioridade. E acha que bens materiais é felicidade. Mas primeiro, Deus primeiro nos traz felicidade para a gente fazer alguém feliz. Então quero dizer para vocês que Josafá também não foi fácil para Josafá obedecer a Deus. Ele teve suas falhas nas suas escolhas de aliança, pois a consequência foi para ele mesmo. Eu quero dizer uma coisa aqui, Jesus está ensinando, mas Jesus, Ele não vai obrigar você a fazer essa vontade dele. Só que Jesus está dizendo, as suas escolhas tem bênção ou tem consequências. Josafá teve umas alianças com os reinos, Acabe, casou o filho dele com a filha de Acabe, Jezabel, que ela trouxe depois idolatria para Judá, e ela quase exterminava a dinastia de Davi, para que aquilo que Deus projetou para a dinastia de Davi, que era vir um Messias, não acontecesse, usada pelo capeta. Então nossas escolhas não tem que ser pela palavra, esperar no Senhor para vir as bênçãos e não consequências de maldição. Aleluia. Glória a Deus. Hoje tem mulheres aqui, homens, levantados por Deus. Ah, fulano não está aqui mais, se fulano não está aqui, deixa o fulano seguir o caminho dele. Se seu coração está voltado para essa obra, faça o melhor para Deus. E ore pelo irmão, pelo novo caminho dele. Aleluia. Porque amanhã a gente não sabe. Glória a Deus. Não se foque em suas perspectivas na força do seu irmão, mas seja fortalecido na força do poder de Deus. Ela vai te sustentar nesses dias que você vai buscar a primeira oração, a resposta de Deus, e vai ouvir Deus dizer, eu vou te dar livramento. Aleluia. Eu vou estabelecer o que eu falei e vou cumprir o que eu te prometi na sua vida. Esses inimigos só levantam para te fortalecer e você conhecer a força do braço do meu poder. E nós vimos aqui que Deus estabeleceu para Josafá essa vitória. Primeiro lugar, para você alcançar a vitória que você está pedindo a Deus, seja nos seus filhos, libertação, é batalha espiritual. Deus está dizendo, essa obra é minha. Glória a Deus. Seja no seu marido, seja no seu casamento, seja na sua perspectiva dos seus projetos, Deus vai te dar resistência. Ele com a sua estrutura, Ele vai suprir. Você vai vencer, você vai alcançar os seus objetivos, você vai vencer os obstáculos que vai aparecer. Porque Ele está dizendo, essa batalha é minha. Aleluia.
Ele vai te capacitar, Ele vai te curar. Mas tão somente busque e seja verdadeiro fiel servo de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para dar resposta crente sincero na presença dEle, quando ora com sinceridade. O que está saindo da sua boca? Não importa se seja de justiça, você vai falar: Deus te abençoe. Porque Deus deu essa ordem. Porque a batalha é dele. Aleluia. E a Bíblia diz que nós condenamos o que saindo da nossa boca. E o que sai da nossa boca, ela volta contra nós mesmos, ou bênção ou maldição, porque nós colhemos. E como é que eu vou segurar a minha língua, missionária? Oração e jejum e palavra. A palavra vai te constranger até em você pensar sentimentos que desagradam a Deus. O que você está colocando nessa campanha que só Deus tem poder de fazer na sua vida? Depende também da sua atitude. Eu não sei se você está desobediente em alguma área que Deus citou aqui, mas Ele está dizendo: hoje eu sou Deus que quero que você me busque verdadeiramente. Eu quero que você busque a minha face. Eu quero que você se conserte nos seus meus caminhos, como o irmão Mário hoje trouxe essa mesma palavra aqui para nós, porque Ele está dizendo: eu quero sarar e quero dar vitória. Ele quer mudar essa situação, Ele quer mudar essa história. É isso que Jesus está dizendo hoje, é decisão. Cuidado com as escolhas fora da vontade de Deus. Primeiro ore, espere a resposta de Deus, porque só Deus sabe de todas as coisas. Deus não vai dar nada para você que seja bênção, que vai te causar dores. É porque muitas das vezes a gente vai, coloca a nossa mão sem esperar no Senhor, sem ouvir a resposta de Deus, e está dizendo: mas foi Deus e só está me trazendo problema. Não, a Bíblia diz que as bênçãos de Deus não causam dores. Foi a sua ansiedade. Espere, se entregue. Ele está dizendo: eu sou Deus de livramento, eu sou Deus de libertação, eu sou Deus de mudar a história. Eu vou mudar a história dessa circunstância, desse seu problema. A provisão divina está sendo derramada aqui.